custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nessa semana a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da chamada reforma administrativa, a PEC 32, e agora o texto vai seguir para uma comissão especial, onde começa ali de fato a discussão do mérito. Como é que você vê essa aprovação, esse texto finalizado ali na CCJ, principalmente nesse momento, né, em que a população precisa tanto do serviço público? Parece que teremos um novo ataque aos funcionários públicos, aos direitos deles, preservando apenas algumas carreiras. Então, Glauco, o Congresso Nacional avança aí com uma discussão de reforma de Estado e que, de alguma forma, em meio à pandemia, né, em meio a tudo que nós estamos vivendo, de alguma forma busca-se ali um processo acelerado de privatização do Estado e de transferência de boa parte aí dos serviços públicos para a iniciativa privada. É disso que se trata a reforma administrativa e que de alguma forma avança agora por dentro do Congresso Nacional, por ter passado ali por dentro da CCJ. O relatório que sai da CCJ não é exatamente igual à proposta colocada pelo governo. O embate dentro da CCJ foi bastante grande. O número de votos, inclusive contrários a propostas, ele cresceu, inclusive da previsão, mas ela sai de alguma forma, apesar de ter retirado ali a questão dos novos princípios da administração pública e ter ali, retirado também a possibilidade do presidente da República e do Poder Executivo lidar ali, a extinguir fundações, o que a gente vê é que, na verdade, ainda foram alterações bastante tênues do ponto de vista da abrangência de uma reforma, de alguma forma pretende mexer ali na estrutura do Estado como a gente conhece. A principal alteração dessa reforma é a extinção ali da estabilidade do servidor público, manutenção dessa estabilidade para um grupo muito pequeno dos chamados carreiras de Estado, principalmente vinculados à tributação e fiscalização. E vamos lembrar, essa reforma também não atinge os principais cargos de poder, ou seja, onde a gente vê ali um conjunto de salários muito altos e etc. Isso não é tocado nos militares, não é tocado nos juízes, não é tocado no Ministério Público, nos procuradores, e ao mesmo tempo você avança então para que de alguma forma o servidor público seja bastante enfraquecido na sua tarefa de servir a população. Mantém-se ali na proposta e no relatório aprovado todos os mecanismos de terceirização do Estado e de possibilidades de levar então para o Estado a lógica da rotatividade. Isso que a gente vê aí muito em alguns setores da iniciativa privada, em que a depender ali do momento você vê a boa parte dos trabalhadores sendo demitidos e outros contratados no seu lugar. Essa é a lógica que está sendo proposta por dentro da reforma administrativa e que está avançando para dentro do Congresso Nacional. Todo esse debate ainda vai para uma comissão especial, é importante que ali é um espaço onde vai se debater o mérito, vai se debater de fato o que é essa reforma, mas a gente sabe que é preciso muita pressão, é preciso que a sociedade em geral compreenda que o que está colocado ali de alguma forma é a desconstrução dos nossos direitos sociais, uma vez que é o servidor público, e principalmente esse servidor público que vai ser o mais atingido pela reforma, que chega de fato e que executa os nossos direitos sociais. Nós estamos falando de professores, nós estamos falando de médicos, de enfermeiros, de assistentes sociais, essa grande massa de trabalhadores de alguma forma vem garantindo aí, por exemplo, a luta contra o Covid, tem garantindo aí a elevação do nosso padrão civilizatório. Há uma série de discussões bastante limitadas com relação a essa questão, há uma ideia de que o trabalhador de serviço público ele é privilegiado, essa venda dessa ideologia aí de privatista que a gente está assistindo tem a ver com uma visão bastante equivocada, uma vez que o Brasil tem menos servidores públicos do que, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, que são países tipicamente liberais. O Brasil ainda está muito aquém de conseguir lidar com as suas demandas sociais, ou seja, você precisa de gente para fazer os direitos chegarem ao cidadão, e o que a gente vê, na verdade,
é uma proposta que vai caminhar aí no sentido de aprovar e avançar com a ideia do voucher, da transferência dos nossos impostos cada vez mais para organizações privadas e principalmente os grandes grupos internacionais, ou seja, que nós temos aí uma desmontagem do Estado que a gente levou muito tempo para construir. A reforma administrativa é um passo bastante importante nesse sentido e que, de alguma forma, os atos aí que estão acontecendo pelo país, em especial aí os atos que vão acontecer agora sábado, já aconteceram ontem pelas centrais, vão acontecer hoje aí das entidades do setor público, sábado tem grandes atos contra o governo, tem essa pauta também como referência, porque de alguma forma o que nós estamos falando é garantir que os serviços públicos cheguem à população e que os servidores públicos não sejam simplesmente instrumentos de quem está no poder nesse momento ou no outro, mas que eles sejam, na verdade, essa ferramenta aí de civilização, de chegada e execução dos direitos sociais no Brasil. E esse aspecto, inclusive, dos servidores poderem servir como instrumento de poder do governo de ocasião, Fausto, é um dos pontos presentes aqui na análise do consultor legislativo do Senado, Vinícius Amaral. Ele diz que não é possível quantificar ainda os efeitos decorrentes do possível aumento da corrupção, facilitação da captura do Estado por agentes privados e redução da eficiência do setor público em virtude da desestruturação das organizações. E também é importante lembrar, Fausto, que ele destaca aqui que só se fosse respeitada a lei do teto, né, que é furada, é burlada por diversas carreiras, né, como a gente vê, os ministros do Supremo Tribunal Federal, reajustes, inclusive de militares, e agora uma portaria do governo de Jair Bolsonaro que permite o acúmulo da aposentadoria de servidores federais militares e da reserva e também aposentados ali, que podem acumular o seu salário agora com os salários dos cargos que ocupam, ultrapassando o teto. Então só essa economia aí poderia girar em torno de 2 bilhões de reais por ano, mas isso a proposta não contempla. Então na verdade não toca naquilo que necessitaria ser tocado, né, que inclusive já está em lei, a lei só precisa ser cumprida, que é o caso do teto, e ainda, não a lei do teto de gastos, né, a lei do teto do funcionalismo, mas e ainda desestrutura o poder público para que ele possa dar assistência à população, Fausto? Então, Glauco, essa é uma das principais discussões da reforma que está ali, vai estar ali, está tramitando. Você não mexe, de fato, naqueles que ganham muito e tira, de certo modo, um conjunto bastante importante dos direitos dos que ganham menos. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, os principais atingidos pela reforma administrativa, que são os servidores públicos municipais, eles ganham em torno de 2 salários mínimos e meio. Né? Esse é o privilégio que às vezes a gente ouve nesse debate aí sobre o setor público. Né? A grande maioria dos servidores, mais da metade dos servidores, estão alocados em estados e municípios e serão atingidos pesadamente. Essa reforma também trabalha, propagandeia a ideia de que só os novos servidores serão atingidos. Isso também não é uma verdade. Ali a reforma tem mecanismos para atingir o conjunto todo de servidores da ativa e os servidores aposentados. Há uma mudança na ideia de carreira de Estado, ou seja, acaba com a ideia de carreira, acaba com a ideia de função de Estado, traz mecanismos aí da rotatividade da iniciativa privada. Nós estamos falando aí de contrato de experiência, nós estamos falando de contrato por prazo determinado, nós estamos falando em acabar com a estabilidade desses trabalhadores, né, dos direitos sociais, saúde, educação, e de alguma forma uma desorganização e uma desestruturação do Estado. A intenção também de se colocar à disposição do Executivo a possibilidade de criar cargos, fechar ministérios, alterar a composição do Estado, algo que não faz o menor sentido, uma vez que cabe ao Legislativo essa prerrogativa, cabe à Casa do Povo definir o Estado e que vai ser construído, que está sendo minimamente organizado. De alguma forma, a reforma administrativa ela também vem no sentido de quebrar essa questão de estabilidade do serviço público em geral, ou seja, o que garante que o Estado seja o Estado é esse contínuo independente de quem está no poder. A forma como que ela está pensada, a forma como ela está desenhada, tem a ver com esse desmonte, né? Ou seja, aquele político então que assume o poder, ele vai poder ali fazer boa parte das suas mudanças, vai desestruturar programas, e a gente vai perder algo que no Brasil já é bastante difícil,
é a continuidade de políticas, né? A gente tem discutido ao longo dessa pandemia muito sobre o SUS, vem discutindo muito sobre a necessidade, inclusive, do fortalecimento do sistema de saúde, mas o que está em pauta agora é uma desconstrução desses mecanismos, é de alguma forma retirar o pouco que a gente construiu a partir da Constituição de 1988. O embate, se fala muito, né, da questão fiscal, porque o Estado gasta muito, o Estado gasta mal, mas de alguma forma são os servidores públicos que têm mantido um mínimo de civilidade, um mínimo de acesso a serviços que de outro jeito não teríamos. É bom lembrar que o Brasil, antes de 88, somente 1/3 da população tinha acesso à saúde pública, uma boa parte das crianças estava fora da escola, e isso começou a ser mudado a partir de uma visão diferente de Estado e de serviço público, e que de alguma forma, tanto essa reforma quanto os processos de privatização vão no caminho da desconstrução desse modelo. É bastante complicado, bastante triste, uma vez que a população não entende muitas vezes do que a gente está tratando e só vai perceber o problema muito tempo depois, quando o setor já estiver desmontado. Vamos lembrar que o Chile, por exemplo, que é a referência dessa reforma, ele está, de certo modo, revendo isso 40 anos depois daquilo que de fato não deu certo. E aí a gente, de certo modo, tenta aplicar um modelo que hoje o mundo inteiro já começa a questionar. Fausto, e ontem também foram divulgados os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrando uma desaceleração no ritmo de criação de empregos formais em abril. O governo anunciou 120.900 empregos formais criados nesse mês. No ano foram abertas 957.889 vagas com carteira assinada, segundo o CAGED. Sobre esse número, inclusive, de quase 1 milhão de postos de trabalho formais criados, a jornalista da BBC Brasil, Thaís Carrança, chamou a atenção porque o Ministério da Economia divulgou um gráfico fazendo aquilo que você já disse que não dá para fazer, Fausto, que é comparar os números do CAGED desse ano com o de anos anteriores até 2010, porque a metodologia mudou, então não teria sentido essa comparação. Mas teria sido esse período de janeiro a abril o de maior criação de empregos formais desde 2010. Aí depois o Ministério da Economia divulgou um outro gráfico dizendo que não, que na verdade tinha sido a geração de empregos menos que 2010, porque eles tinham esquecido de colocar o mês de abril na comparação com os outros. Ali nós só tinha abril de 2021, não tinha abril dos anos anteriores ali da comparação. Como é que você vê esses dados do CAGED, Fausto? Bem, Glauco, a gente já vem trabalhando já há algum tempo sobre esse debate sobre o CAGED, as metodologias mudaram, logo as metodologias são incomparáveis. Acho que esse é o primeiro dado, né? É difícil você comparar o histórico de um ano com o histórico do outro. A gente está vendo aí o mercado de trabalho gerando postos, isso é fato. Isso tem a ver com a forma como a gente vem abrindo a economia como um todo, de maneira desenfreada, ali, independente do número de mortos. É bom lembrar que, ao mesmo tempo que o CAGED está dando números positivos, a gente ultrapassou a barreira dos 450 mil mortos. Acho que isso é um dado para a gente pensar. E vamos lembrar que uma parte bastante significativa dessas pessoas que perderam suas vidas são trabalhadores, que de alguma forma precisam se lançar ao mercado de trabalho, uma vez que o auxílio emergencial demorou muito tempo para voltar, e quando voltou com um valor muito aquém daquilo que deveria ser, né? Os famosos R$250, que estão bem longe de garantir sequer uma cesta básica aí para as pessoas, aí para as famílias. De alguma forma, o que a gente está assistindo é que diversos setores, neste caso específico do CAGED, houve uma ampliação, principalmente no setor de serviços, e era algo já esperado, né? Uma vez que você vai voltando a economia, você vai abrindo a economia quase que a forceps, o que você vai vendo, de certo modo, é uma geração de empregos. Isso é sempre positivo, né? Sempre positivo. Quando se gera emprego, é algo bastante importante para a maior parte da população, né? Vamos lembrar que nós estamos ainda na casa dos mais de 14.400.000 desempregados. Ou seja, o Brasil ainda tem um tamanho de desemprego bastante complicado e um crescimento bastante acelerado da pobreza e da miséria. O combate a tudo isso, de certo modo, passa por políticas ativas de emprego que o atual governo não tem. O que a gente assiste nada mais é do que, de alguma forma, um conjunto importante de empregos que foram perdidos e foram destruídos ao longo da pandemia, eles vão aparecendo de novo, apesar de você estar aí
no meio da pandemia. Isso tem a ver com o relaxamento dos estados e municípios, principalmente, que meio que deixaram aí a pandemia caminhar no seu sentido mais grave, né? Nós estamos assistindo isso, nós não baixamos as taxas de desemprego, não baixamos as taxas de mortalidade já há alguns meses. Então, tudo isso está no meio desse cenário bastante complicado para a gente, mas que, de alguma forma, o governo tenta comemorar um dado que está muito longe de sequer arranhar nosso maior problema, que é o problema aí da pobreza, o problema da desigualdade social e da alta taxa de desemprego e informalidade. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.